Beleza, então antes de falar de função afim, eu quero relembrar conceitos de funções, né? Funções em geral. O que é uma função, né? Então, para a gente, uma função é uma regra, né? Eu tenho dois conjuntos não vazios, né? Conjuntos A e B. Eu acho muito útil essa ideia do diagrama, né? Porque ela te passa todos os elementos das funções, né? O que é imagem, o que é domínio, etc. Então, eu tenho dois conjuntos A e B. E uma função é uma regra que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então, uma função. Aqui eu estou ainda em função de um modo geral. Daqui a pouco eu vou encaminhar a nossa aula para a função afim, tá? Então, uma função f do conjunto A no conjunto B. Aqui eu não vou escrever, mas está subentendido que eles são não vazios, né? É uma regra que faz corresponder a cada elemento de A um único elemento em B. Então é muito importante essas duas palavras aqui, né? Ó. Cada elemento de A e único elemento em B. Então não é uma regra qualquer, né? Então eu tenho aqui A, B, C, D, elementos de A, X, Y, Z, elementos de B. Então eu posso criar aqui a seguinte regra, né? Eu vou pegar o elemento de A, este elemento, e levar no X. Eu vou pegar este elemento e levar no Y. E pronto. Isso não define uma função, é apenas uma regra que associa dois elementos de A a dois elementos em B. Mas por que isso não é uma função? Porque tem elemento em A aqui, ó, sobrando, né, o C e o D, que não estão associados a ninguém. Esse a cada significa para todo, né? Então, para todo elemento de A, eu devo ter um elemento em B que está associado a ele. Então, não pode ter em A elemento sobrando, né? Posso agora então mudar essa regra. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o B e levar no Z, o C e levar no X, o D e levar no Y. Bom, agora, professor, eu tenho uma função? Não tenho uma função. Por quê? Porque, veja, no conjunto A eu contornei um dos problemas, né? No conjunto A, parte seta de todo mundo, ou seja, para todo elemento de A, existe um elemento de B que está associado a ele. O problema agora é que eu perdi a unicidade, né? Não é um único elemento. Se eu olhar aqui o B, a este B do conjunto A, eu tenho dois elementos associados, né, do conjunto B, que é o Y e o Z. Então eu perdi a unicidade. Então eu ainda não tenho com isso uma função, né? Então vamos contornar também esse problema. Eu vou fazer agora o seguinte: eu vou levar o A no X, o B no X, o C no Y e o D no Y. Vou chamar essa relação de f e agora sim nós temos uma função. Perceba que não há problema algum os elementos aqui do conjunto A, veja, eu tenho o A e o B, elementos distintos, associados a um mesmo elemento. Não há problema algum com isso. Né? Eu não posso ter um elemento de A associado a mais de um elemento no conjunto de chegada, que é o B. Beleza? E veja que eu tenho em B aqui um elemento sobrando, ó, não tem nenhum elemento ligado a ele. Isso também não é problema, tá? Porque o que eu devo ter é, no conjunto de partida, todo mundo se associa com um único elemento no conjunto de chegada. Então não há problema algum aqui no conjunto B,
ter um elemento sobrando. Seria um problema se tivesse isso no conjunto A. Beleza? Então aqui sim, ó, nós temos uma relação que é uma função. Nós dizemos que o conjunto A, ele é o domínio da função. O conjunto A é o domínio da função. O conjunto B é o contradomínio. B é o contradomínio. Beleza. O conjunto dos elementos de B para os quais existe um elemento de A que está associado a ele é chamado de imagem da função. O professor traduz isso. São os elementos aqui de B, ó, para os quais existe uma setinha aí chegando nele. Então, esse subconjunto de B, que são os elementos para os quais existe um elemento de A que está associado a ele pela função, é chamado de imagem. Vou colocar assim, né? Para o meu exemplo, né? Imagem da função. A gente representa dessa forma, né? IMF, imagem de F. No meu exemplo, X e Y, tá? Veja que o conjunto imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, né? Ele pode ser todo o contradomínio, certo? Se eu acrescentar aqui um elemento no conjunto A, que eu vou chamar de E, e levar esse elemento ao Z, aí eu teria o conjunto imagem, seria todo o B. Quando isso acontece, a gente diz que a função ela é sobrejetiva, tá? Eu vou detalhar injetividade e sobrejetividade mais adiante. Gente, até aqui, alguma dúvida? Não, né? Então, são conceitos importantes, né, pra gente. Bom, agora vamos falar de função afim. Na verdade, de novo, né, antes de falar da função afim de fato, eu vou falar de uma função que meio que tem uma relação com a função afim, que é a função constante, né? Então eu vou começar aqui com a nossa primeira função. Deixa eu voltar aqui, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente pega esse conjunto A e esse conjunto B como sendo subconjunto dos números reais, né? Então as nossas funções agora são funções reais, tá? Então comecemos com a função constante. Bom, a função constante, ela tem o domínio como sendo o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais, tá? Qual é a regra dessa função? Ela é dada por f de x igual a c, onde c é um número real fixado. Ela é constante. O que essa função faz? Ela pega os números reais e transforma num único número real fixo. Como que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função ela é uma reta paralela ao eixo x. Então, vamos colocar aqui o gráfico dela. Então, o gráfico dessa função vai ser desta forma. Só para ilustrar, né, eu vou supor que o nosso C é positivo. Então, eixo X, eixo Y. E o gráfico é uma reta paralela ao eixo X, passando pelo ponto 0C. Que no eixo Y é o Czinho ali, que é a constante. Tá? Então ela é uma reta que passa pelo ponto, vou chamar esse ponto ali no eixo Y de P, o ponto P de coordenada 0,
E claro que essa função ela está relacionada, de certo modo, com a função afim, porque o gráfico dela também é uma reta. Certo? Que é o que nós mostraremos mais adiante. Né? Nós demonstraremos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Tá? Então, a primeira função que a gente comenta que a função real é a função constante. Então, vamos fazer aqui rapidinho 2 exemplos. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, f de r em r, f de x igual a menos 1. Então, o gráfico da nossa função, rapidamente você faz aqui plano cartesiano, vai ser essa reta paralela ao eixo x, e aqui ela vai estar no ponto de coordenadas 0, menos 1, né? Negativo. Que é o conjunto imagem dessa função? O conjunto imagem dessa função é um único ponto, né? É um único número, que é o menos 1. É o único valor que essa função assume, certo? Mais um exemplo. F de R em R. Vamos botar G, né? Já tem F ali. Por G. G de X igual a 3. Então eu tenho aqui um gráfico semelhante, né? Vai ser essa reta paralela ao eixo x, passando no ponto de coordenadas 0, 3. E o conjunto imagem aqui, da G, é o 3, apenas. Beleza, então vamos agora falar da função afim. Então a função afim, ela é uma função de R em R, dada por f de x igual a ax mais b em que a e b são números reais e o a eu vou pedir que seja diferente de zero, porque se o a fosse zero, né, a gente teria essa parcela se anula, teríamos a função constante, né? Foi mencionado anteriormente. Tudo bem? Então qual é o nosso interesse agora? É estudarmos o comportamento, né, as propriedades dessa função. Bom, primeira coisa, nós provaremos agora, não sei se vocês, alguns já devem ter visto, né, os que já estão mais avançados no curso, mas não sei se todos já viram essa demonstração, né? Nós provaremos agora que o gráfico de uma função afim é uma reta, tá? E é o nosso primeiro teorema. Então, o gráfico da função afim é uma reta. Beleza. Então, qual é a ideia, né? Vamos pegar aqui nosso sistema de coordenadas. Com vocês, como eu converso sempre, né, com vocês vão ser professores, vocês estão fazendo o curso de licenciatura.
Eu aconselho, quando vocês forem falar de função afim, façam a demonstração desse teorema. Tá? Não vão fazer como alguns professores que chegam, tá aqui o plano, vamos pegar como exemplo, sei lá, f de x igual a 2x mais 1. Aí marca aqui alguns pontos, pessoal, vocês estão vendo como os pontos estão alinhados? Vocês sabem que isso não é demonstração, né? Isso pode até convencer o aluno, porque o que o professor falar, o aluno acredita, né? De certo modo. Mas não é demonstração, não é assim que a matemática funciona. Então, o correto é você provar que, de fato, o gráfico de toda função afim é uma reta. Tá bom? E é uma demonstração, como vocês vão ver aqui, muito simples. Os conceitos aqui é o que? É de geometria plana, que é semelhança apenas, tá? Que a gente vai usar. Bem tranquilo. Então, qual vai ser a ideia aqui, gente? A gente sabe lá da geometria plana que, dados dois pontos no plano, eles sempre estão alinhados em linha reta, né? Tem uma reta ali passando por eles. Beleza. Então, se eu pegar dois pontos no gráfico dessa função, é claro que vai ter uma reta ligando os dois. O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que, dados três pontos quaisquer que estão no gráfico dessa função, eles estão numa reta, tá? Na mesma reta. Então, eu vou pegar aqui um ponto A de coordenadas x1, y1. Como é um ponto no plano, né, ele tem duas coordenadas. Supondo que esse ponto A é um ponto do gráfico. Aí eu vou pegar aqui um ponto B de coordenadas x2, y2. E, finalmente, supondo também que esse ponto B é um ponto do gráfico. E um terceiro ponto do gráfico, que eu vou chamar de C, de coordenadas x3 e y3. O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que esses três pontos eles estão alinhados, tá? Mostrando isso, né, como os pontos A, B e C são quaisquer, então isso vale para o gráfico da função. E aí nós mostraremos com isso que o gráfico de fato é uma reta. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro, a gente vai olhar aqui uns triângulos. Então, claro, como eu disse, tem uma reta que passa por AB e uma reta que passa por BC. Né? Dados dois pontos, tem essa reta que passa por eles. Única. O que a gente vai mostrar é que a reta que passa por AB é a mesma que passa por BC. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos construir aqui dois triângulos retângulos. E mostraremos que, como esses pontos estão no gráfico, esses dois triângulos são semelhantes. Então, como eles são retângulos, né, aqui 90 graus, 90 graus. Para que eles sejam semelhantes, vou chamar esse ângulo aqui, de alfa e este aqui de beta. A gente vai mostrar que alfa é igual a beta. E se alfa for igual a beta, então esses três pontos, eles estão alinhados, tá? Então é suficiente para a gente mostrar que o alfa é igual a beta. E como que eu provo isso, professor? Como é que eu mostro que o alfa é igual a beta? Mostrando a semelhança dos dois triângulos, né? Então vamos lá. Bom, eu vou calcular primeiro a seguinte razão. Nesse triângulo retângulo, eu vou calcular, vou chamar esse pontinho bem aqui de ponto D, e aqui, só para a gente se orientar, tá? Eu estou no triângulo ABD. Então, no triângulo ABD, eu vou calcular o seguinte, a seguinte razão. BD sobre AD.
Depois nós calcularemos no triângulo BCE, CE sobre BE. E mostraremos que essas razões são iguais, né? E, portanto, os triângulos são semelhantes. Conclui-se com isso que α é igual a beta. Então, vamos lá. Qual é o comprimento do segmento? Esse segmento aqui, ó, estou destacando em amarelo. BD. Bom, como esse segmento ele é paralelo ao eixo Y, o tamanho dele é y2 menos y1. Então, y2 menos y1. E o segmentozinho azul, AD, como ele é paralelo ao eixo X, vai ser x2 menos x1. Agora eu tenho que usar a hipótese de que o A e o B são pontos que estão no gráfico da função. Então, se eles são pontos do gráfico, o y2 ele é o quê? Ele é a imagem do x2 pela função. Então, o y2 ele é, vou colocar até aqui ó, de vermelho, o y2 ele é o f de x2. E o y1 ele é o f de x1. Então agora eu vou substituir. Quem que é a cara do y2? Né? Ele é. Quem que é o f de x2? É a x2 mais b. Lembrando que a nossa função ela é uma função afim, né? Ela é da forma ax mais b. Então calculei aqui a imagem do x2. Menos. Agora a imagem do x1. A x1 mais b. Dividido por x2 menos x1. Pronto. O b vai cancelar, né? B menos b. Aí vai ficar ax2 menos ax1. Posso colocar o a em evidência. Então, isso daqui é a, que multiplica x2 menos x1. E no denominador, eu tenho x2 menos x1. Vai cancelar o x2 menos x1. Concluímos que esta razão é igual a a, que é o coeficiente ali da nossa função, né? O coeficientezinho a ali, ó. Beleza. Agora, se eu faço, vamos agora fazer lá no triângulo BCE, um cálculo semelhante. O que vai acontecer aqui pra gente? Então, agora, no triângulo BCE, eu quero calcular essa razão, né? CE sobre BE. É o mesmo raciocínio, né, gente? Então, você tem aqui o segmento CE, como ele é paralelo, vou colocar aqui, ó, como ele é paralelo ao eixo Y, a medida dele é y3 menos y2. E o segmento BE, prof? O segmento BE ele é paralelo ao eixo X, né? Vai ser x3 menos x2. Beleza. Bom, o y3, como o ponto B e o ponto C são pontos do gráfico, então o y3 ele é o f de x3. E o y2 ele é o f de x2. Então vamos substituir os dois, né? Qual é a cara do y3? Ele é a x3 mais b menos, quem é a cara do y2? A x3, x2 mais b. x3 menos x2. Aí, como no caso anterior, o b cancela, eu ponho o a em evidência. Cancelo x3 menos x2 e eu concluo que a razão é a. Então, portanto, o que a gente concluiu? Concluímos que BD sobre AD
é igual a CE sobre BE. Ou seja, nós mostramos que esses dois triângulos retângulos aqui construídos, eles são semelhantes nessa ordem, né? O triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo BCE. Então, o triângulo ABD é semelhante ao triângulo BCE. O que eu quero dizer nessa ordem, né? Que ali já está posto os ângulos e lados homólogos, né? Quer dizer que o ângulo A é igual ao ângulo B. Esse ângulozinho aqui, que eu vou colocar em azul, ó, ele é igual a esse ângulo. E esse ângulo D já é congruente ao ângulo E, né? Porque são ângulos de 90 graus. Então, mostramos com isso que o alfa é igual a beta. Né? E isso é suficiente para mostrarmos que isso daqui é uma reta. É uma única reta que passa pelos 3 pontos. Né? Então, logo, alfa é igual a beta e A, B e C estão alinhados. São colineares, né? Vamos colocar, são colineares. E isso prova que o gráfico de toda função afim é uma reta. Beleza? Bom, deixa eu colocar aqui um exemplo pra gente. Rapidinho. Então, construa o gráfico. Construa o gráfico da função f de R em R, dada por f de x igual a 2x menos 1. Como a gente já sabe, porque provamos há pouco, que o gráfico disso é uma reta, então basta determinarmos 2 pontos que estão no gráfico. Né? Então, vamos colocar assim. Então, determinemos 2 pontos. Né? Primeiro, 2 pontos do gráfico. Para x igual a 0, então eu gosto sempre de pegar o x igual a 0, porque isso já me dá onde a função vai cortar o eixo y. Né? E a gente sabe que vai ser nesse coeficientezinho menos 1. Então, para x igual a 0, quem que é o f de 0? É só substituir o x por 0. Né? 2 vezes 0 menos 1, que dá menos 1. Então, isso quer dizer que o ponto, que eu vou chamar de P, de coordenadas 0, menos 1, é um ponto do gráfico dessa função. E para determinarmos o segundo ponto, o que eu vou fazer? Eu vou determinar o zero da função. O que é o zero da função, professor? É o valor de x para o qual a função é zero. Então, basta pegar a função, que é 2x menos 1, igual a zero e resolve a equação. Né? Então, vai ficar x igual a 1 meio. Isso quer dizer que o ponto, eu vou chamar de Q, o ponto Q de coordenadas 1 meio e 0 é um ponto do gráfico da função. Né? Que é 0 porque o 1 meio ele zera a função. Né? Então, o valor da função é 0 quando x é 1 meio. Beleza, então vamos construir o gráfico. Da nossa função. Bom, determinamos o ponto P. Que está ali o ponto P, né, de coordenadas 0, menos 1. E o ponto Q, que ele é um ponto que está no eixo x, né, coordenada y dele é 0. É mais ou menos aqui, né, 1 meio. Pronto, tenho 2 pontos que eu já sei que são do gráfico, então basta ligar os dois e eu terei o gráfico da função.
Então, obtemos assim o gráfico da nossa função f. Perceba que o gráfico dessa função é uma reta ascendente, né? Porque a nossa função, nesse caso, é uma função crescente. E o que é uma função crescente? Vamos definir isso direitinho. Já a gente vê quando que a função afim é crescente e quando é decrescente. Então, funções crescentes e decrescentes. Bom, primeiro, uma função f de a em b. Suponha que a e b são subconjunto dos reais, tá? Então, f de a em b é crescente quando x1 e x2 são elementos do domínio com x1 menor do que x2, então a minha função ela devolve elementos que satisfazem essa mesma desigualdade, né? O f de x1 é menor do que o f de x2. E quando que a função é decrescente? Quando inverte a desigualdade aqui no contradomínio, né? Então ela é decrescente quando eu pego elementos do domínio, digamos x1 menor do que x2, e o f de x1 ele é maior do que o f de x2. Voltando ao nosso exemplo, essa função ela é crescente, né? Quando eu pego aqui um x1 menor do que um x2, eu observo que a imagem do x1 pela função, então está aqui, ó, o f de x1 vai ser menor do que a imagem de x2. Então está ali, ó, o f de x2 lá em cima e o f de x1 mais abaixo, né? Então x1 menor do que x2 implica que o f de x1 é menor que o f de x2. Por que isso acontece? Né? Porque o coeficiente A, quem manda aqui no crescimento e decrescimento da função afim, é o coeficiente A. Né? Lembra que a nossa função afim ela é da forma ax mais b. Nesse nosso exemplo, o A é igual a 2 e o B é o menos 1. O que o B nos dá? Ele nos dá onde a função vai cortar o eixo y. Tá? Aqui o menos 1. Beleza, o gráfico da função. Né? Então a reta cortou ali no eixo y o menos 1, que é o B. E o A? O A ele vai me dizer se a função é crescente ou decrescente. Né? Então A é igual a 2, é um número positivo. O A é diferente de zero, então ou ele vai ser positivo ou negativo. Mostraremos agora que quando A é positivo, a função ela é crescente. E quando A é negativo, a função ela é decrescente. Tá? Vai ser o nosso próximo teorema. Então, seja f de r em r, f de x igual a ax mais b,
Então, f é crescente se e somente se a é positivo. Segundo, f é decrescente se somente se o coeficiente a é negativo. Beleza? Eu vou mostrar apenas o 1, porque o 2 é análogo, é só uma troca de desigualdades, tá? Uma inversão. Então vamos provar o primeiro. Bom, então, não se somente se, né? A gente vai observar uma série de equivalências. Então a gente está supondo que f de x igual a ax mais b é crescente. Isso quer dizer, pela definição, isso é equivalente a dizer que x1 menor do que de x2 implica que o f de x1, como é crescente, né, é menor que o f de, vou colocar aqui abaixo, o f de x1 vai ser menor que o f de x2, tá? Eu estou supondo que a função é crescente. Só que isso é equivalente a dizer o seguinte. Ora, se o x1, f de x1 é menor do que o f de x2, então o f de x2 menos o f de x1 é positivo, né? E como eu estou dizendo que o x1 é menor do que o x2, x2 menos x1 também é positivo. Então essa razão, eu tenho aqui no numerador um cara que é positivo, no denominador um cara que é positivo. Então a razão entre números positivos é positiva. Beleza? Tá, mas vamos calcular aqui essa razão da seguinte forma. Eu tenho a cara da função. Quem que é o f de x2? O f de x2, substituindo, vai ser a x2 mais b menos. Quem que é o f de x1? A x1 mais b. Isso sobre x2 menos x1. Aí vai ser como lá na demonstração do gráfico, né? Cancela o b, fico com ax2 menos ax1, coloca o a em evidência e cancela o x2 menos x1. E essa razão é igual a A. Só que eu estou dizendo, ó, eu sei que essa razão ela é positiva, né? Que é maior que zero. Acabamos de mostrar que o A é maior do que zero. Bom, então isso prova o primeiro, né? Que a nossa função afim ela é crescente se e somente se o A é positivo. Como é que eu provo o 2? É o mesmo cálculo. Só que quando a função ela é decrescente, nós teremos aqui x1 menor do que x2 implica que o f de x1 é maior que o f de x2. Aí o que, que vai acontecer com essa razãozinha aqui, ó? Ela não vai ser positiva, ela vai ser negativa. Só que essa razão é o A. Aí pronto, você mostrou que o A ele é negativo. Tá? Então é outro fato que eu acho que vocês lembram, né, do ensino médio de vocês, que a função afim ela é uma função cujo gráfico é uma reta, e é uma reta ascendente quando o coeficiente A é positivo, e é uma reta decrescente quando A é negativo. Né? Aí a demonstração para vocês. Né? Então, o item 2 é análogo. Beleza? Bom, isso é muito útil, né? Você lembrar de que a função é crescente quando A é positivo e é decrescente quando A é negativo. Isso é muito útil quando você está resolvendo inequações, né? Então vamos
falar um pouco, né, de inequações. Bom, em resumo, o que a gente falou aqui de funções afins, né? Então, em resumo, a gente fez o seguinte. Eu tenho uma função f de R em R, que é afim. Então, nós provamos que o gráfico é uma reta. Mas eu tenho duas situações possíveis, né? Pode ser uma reta ascendente, quando A é positivo, ou ela decresce, né, quando A é negativo. Algo desse tipo, né? Ou, bom, este caso é quando A é positivo e este caso quando A é negativo. Sabemos também que o B ele vai determinar onde a reta corta o eixo X, ou perdão, o eixo Y. Então sempre ela corta no ponto 0B. Então tá aqui o B. E onde que ela vai cortar o eixo X? É no zero da função, né? E f de x igual a zero, f de x igual a zero, equivale a, se você igualar ax mais b igual a zero, vai ficar menos b sobre a. O x é igual a menos b sobre a. Então esse é o zero da função. É o zero da função. Então eu tenho aqui menos b sobre a, menos b sobre a. E aí você faz tranquilamente um estudo do sinal, né? Quando o x é maior do que menos b sobre a e o a é positivo, a função ela é positiva. Quando o x é menor do que menos b sobre a e o a é positivo, aqui é negativo. E inverte quando o a é negativo, né? Para x menor do que menos b sobre a função é positiva. O gráfico está aqui acima do eixo x, né? E quando a função, quando o x é maior do que menos b sobre a função ela é negativa. Tá? Então, em resumo, é isso que a gente tem para funções afins. E aí, como que eu posso aplicar isso a inequações, né? Eu vou usar como exemplo uma questão do material que eu postei lá para vocês. Deixa eu procurar aquela rapidinho. Pronto, é a questão 7, tá? Então, na questão 7 do nosso material, ele diz o seguinte, ó. O número real x satisfaz 4x menos 3 sobre x mais 1 maior do que 2. Assinale a alternativa em que estão incluídas todas as possibilidades para x. Claro que aí a gente tem que ter o x diferente de menos 1, né, para que o denominador não seja zero. Bom, então vamos resolver essa inequação. Bom, eu vou passar o 2 aqui para o primeiro membro, né, subtraindo, vai ficar... Essa inequação ela é equivalente a esta aqui. 4x menos 3 sobre x mais 1, aí menos 2, maior do que zero. Tá? Bom, eu posso ainda
reescrever essa inequação, ela é equivalente a 4x menos 3 sobre x mais 1. Bom, menos 2 é menos 2 sobre x mais 1 sobre x mais 1. Né? Multipliquei por 1 e isso é maior do que zero. Tá, como tem o mesmo, são frações que têm o mesmo denominador, então repete o denominador comum. Então isso é equivalente a... Repete o denominador comum e faz as operações apenas com os numeradores. Né? Então vai ficar, quando eu distribuir, né, vai ficar menos 2x. Então 4x menos 2x. 2x. Aí eu terei menos 3 menos 2, né, quando eu distribuir aqui o menos 2. Então vai ficar menos 5. E isso tem que ser maior do que zero. Então, essa inequação do enunciado, ela é equivalente a esta última. E resolver esta última consiste em estudar o sinal das funções afins 2x menos 5 e x mais 1. Tá? Então, vamos fazer esse estudo do sinal. Né? Então, vou chamar aqui f de x igual a 2x menos 5. Primeira coisa que eu faço é determinar o sinal da, o zero da função. Né? Então, igual a zero resolve. Então vai ficar 5 meios, né? Bom, vamos chamar de função g a função x mais 1. Então vai ficar x mais 1 igual a zero, ou seja, x igual a menos 1. Então está aqui o zero da função g. E agora? Agora a gente vai analisar o sinal delas. Né? Aqui da função f, aqui da função g. F, função g. Beleza, então quem que é o zero dessa função? Né? É o 5 meios da função f. 5 meios. Para x igual a 5 meios, a função vale zero. Agora veja, o coeficiente dessa função, o coeficiente a é o 2. Ele é positivo. Então o gráfico dela seria uma reta crescente. Né? Então, quando x está à direita dos 5 meios, a função é positiva. Quando está à esquerda, ela é negativa. Então aqui a função é negativa e aqui a função é positiva. Tranquilo? Faço o mesmo agora com a função g. Então, para a função g, o zero dela é o menos 1. Então, vamos botar aqui, né? Então, para x igual a menos 1, ela vale zero. Veja que o coeficiente a dela é igual a 1. É positivo. Então, o gráfico também seria uma reta crescente, ó, dessa forma. Então, aqui ela tem que ser positiva e aqui negativa, certo? Então, vou marcar aqui, ó, positivo, negativo. Pronto, faço um terceiro eixo, onde eu colocarei a razão, tá? F sobre G, que é justamente o que eu quero estudar ali, ó. Onde é que ela é positiva? Essa razão ela é positiva onde? Então, vamos lá. Aqui é menos 1. E aqui é 5 meios. Aí você faz o jogo de sinal. Mais com mais. Mais. Menos com mais. Menos. Menos com menos. Mais. Então você acabou de determinar o seguinte. Olha, a minha razão, f dividido por g, ela é positiva aqui para x
à direita dos 5 meios, ou seja, maior do que 5 meios, e à esquerda do menos 1. Ou seja, menor do que menos 1. Pergunta, o x pode ser igual a menos 1? Vimos aqui que não, né? Porque senão o denominador será 0. Então, como o x não pode ser igual a menos 1, a gente simboliza isso no gráfico, no diagrama, ó, com a bolinha aberta. Pergunta, o x pode ser igual a 5 meios? Não pode, porque se ele for igual a 5 meios, vai zerar o numerador. Aí essa razão ela não vai ser positiva, ela vai ser 0. Eu não quero isso. Então ele não pode ser igual a 5 meios. Coloca a bolinha aberta. Então nós temos aqui, ó, esse intervalo. Vamos ver onde é que aparece esse intervalo. Ó. X menor do que menos 1. Então a resposta, letra B, né? Então letra B é a resposta. X menor do que menos 1 ou x maior do que 5 meios. Então eu posso usar essas ideias, né, esses conceitos do estudo do sinal, do comportamento da função afim para resolver as inequações. Beleza? Alguma dúvida? Bom, tem uma bem legal, tem muitas questões boas aí nesse material que eu postei para vocês. Eu vou comentar 13 agora, tá? Questão 13. Ele diz o seguinte: analise o gráfico abaixo das funções f e g e marque a opção correta. Vou colocar aqui rapidinho para a gente o gráfico. Na próxima aula eu vou gerar as imagens para não perdermos tempo. Aqui eixo x, eixo y. Aqui é o gráfico da g e ali o gráfico da f. Mais ou menos assim, né? Que é o gráfico da G, que é o gráfico da F. Ele diz que aqui é K e aqui é T. Beleza? Então a gente percebe o seguinte: a G tem uma reta paralela, o gráfico dela, né, tem uma reta paralela ao eixo X. Então a gente já percebe que a função G ela é a função constante. G é constante. Então ela é da forma g de x igual a k. Então, onde que eu tirei esse k? É esse carinha aqui, né? Onde essa reta está cortando o eixo y. E a nossa função f, ela é uma função afim. Uma reta crescente, f é afim. Então ela é da forma f de x igual a x mais b. Só que o b, ele está determinado aqui ao K, né? Onde a reta está cortando o eixo Y. Então ela vai ter essa cara. Mais ainda, como a reta ela é ascendente, eu sei que o A é positivo, né? O A ele é positivo. Então a gente já tem algumas informações. Beleza. Primeiro item, letra A, né? Ele diz o seguinte, ó. O gráfico da função h de x, que é a g menos a f, é uma reta ascendente. Ora, se eu tenho a g e a f, vamos calcular a h. Então, h de x é g de x menos f de x. Mas eu já sei, professor, que a g é k, é constante. Menos a f é da forma ax mais k. Então, o que, que vai acontecer? Ó, k menos o k cancela. Então, eu fico apenas com menos ax. Essa expressão, menos ax, é uma expressão de uma função afim. Porém, com b igual a zero, né? Porém, o coeficiente aqui, ó, é negativo, né? Ó, porque a gente sabe que o a é positivo, então menos a é negativo.
Então o item A é falso, né? O item A é falso, porque ele está dizendo que vai ser uma reta ascendente. Não é verdade, né? Porque o coeficiente aqui é negativo. Vamos ver a letra B? Na letra B, o conjunto imagem da função S de x igual a f de g de x é R. Bom, de novo, como eu tenho a f e a g, eu consigo calcular essa expressão. Isso aqui é o que a gente chama de composta, né? F composta com G. Então isso é igual. O que é f de g de x? Ora, você tem a expressão da função f, onde tem o x, eu vou colocar o g de x. Então vai ficar a vezes g de x mais k. Bom, mas o g de x é o k. Então vai ficar a vezes k mais k. Observa que o a é um número. O k também é um número. Então isso aqui é um número fixo. O que aqui está me dizendo é que, na verdade, a função s ela é uma função constante. E se é a função constante, não tem como a imagem dela ser o conjunto dos números reais. Na verdade, a imagem da função s é esse númerozinho aqui apenas, né? É apenas um número. Então não é o conjunto dos números reais. Então letra B também falsa, né? Vamos analisar a letra C. Ele diz o seguinte, ó, f de x vezes g de x é maior do que ou igual a zero para todo x maior do que ou igual a t. Ah, esse t aparece lá no gráfico, né? Ó, tá aqui ele. Ó. E a gente observa pelo gráfico que quando x é maior do que t, então eu estou aqui, ó, a minha função f é positiva, né? Então lá na letra C, esse termo aqui, ó, ele é maior ou igual a zero. Mas por outro lado, a função g é igual a k. E o k aqui, eu posso até colocar aqui no resumo que eu coloquei ali do lado, ele é um número negativo, né? Ele está abaixo do eixo x ali. Então, ele é um número negativo. Então, esse termo aqui, ó, ele é menor do que zero. Ora, esse produto, portanto, ele não é maior ou igual a zero, ele é menor ou igual a zero. Então, isso daqui também é falso, né? Porque nós teremos que f vezes g de x vai ser menor ou igual a zero para todo x maior ou igual a t. Bom, por exclusão a gente já sabe que é a letra D, né? Mas vamos analisar. Na letra D, ele diz que g de f de x, ou seja, g composta com f, dá g de x para todo x. E isso é verdade, porque ó, quem é g, a gente sabe, né, que a g ela é constante. Então a imagem de qualquer coisa é constante. Em particular, a imagem de f de x vai dar sempre k. Porque o que a função g faz? Ela transforma todo número real nesse número k. Então isso aqui que está aqui dentro, ó, é um número real. Então ela transforma no k. Só que isso aqui é igual a g. Então, de fato, a letra D é a correta. Beleza? Bom, gente, eu termino por aqui a nossa aula de hoje, né? Falamos o que tínhamos para falar de funções afim. Aí, na aula de amanhã, no mesmo horário, a gente começa falando comentando alguns problemas, né, da lista que eu postei lá para vocês. Vamos resolver algumas questões e depois a gente dá continuidade falando de função quadrática. Tá bom? Alguma dúvida?
Eu vou fazer já a chamada, né, a frequência da aula de hoje. Visto que vocês não têm dúvida, eu vou parar agora a gravação